Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Olha só, essa semana não tivemos como ter aula pelo Meet, tá? Mas aí eu resolvi gravar essa aula hoje e vai estar do mesmo jeito, tá bem? Eu gostaria que, assim que vocês assistissem ao vídeo, colocassem o nome e a turma de vocês lá embaixo nos comentários lá do Classroom, tá bom? Porque eu vou fazer a frequência de vocês por lá. Bom, na semana passada nós falamos um pouco sobre a preservação da comida, tá? E aí nós discutimos sobre preservação e sobre preservação e sobre as químicas que as comidas levam, que os alimentos levam para se manter preservado. Inclusive, nós falamos também sobre a preservação através da nossa geladeira, né? Graças a Deus que inventaram a nossa geladeira. Mas antes de nossa geladeira existir, existiam outras formas de você conservar esses alimentos. Que outras formas eram essa? Então, nós estudamos a pasteurization, que é a pasteurização, é quando a gente ferve o leite, é quando a gente mata as toxinas do leite e aí deixa o leite com uma vida útil maior, tá? É a salting, né? Que é quando a gente salga a carne, então a gente coloca sal e aí deixa a carne secar, desidratar e aí a carne mantém preservada, né, por maior tempo. É o pickling, que consiste em você enlatar ou colocar alimentos dentro de vidro, só que com água salgada, a gente geralmente coloca o que? Vegetais, carne ou peixe, tá? O drying consiste em secar, consiste em desidratar alimentos, isso é principalmente grãos, frutas, tá? E o freezing consiste em congelar principalmente carne, congelar alimentos no freezer, tá? Eu não sei se vocês perceberam, mas quase todos, né? Com exceção do pasteurization, mas quase todos terminam com ing. Salting, pickling, drying and freezing terminam com ing. Agora, por que que tem essa terminação, tá? E todos eles, se você prestar atenção, ele tem a tradução no infinitivo. No infinitivo é aquela aulinha de português, tá? Que vocês tiveram, que é quando os verbos terminam com AR, ER ou ER, por exemplo. Dançar termina com AR. Comer termina com ER. Sorrir termina com IR, tá? Então, quando os verbos terminam dessa forma, com AR, ER ou IR, sem representar tempo verbal, não sabe se é passado, se é presente, se é futuro, tá? Então, a gente diz que esse verbo está no infinitivo, no infinitive, no inglês, tá bom? Então, eu vou trabalhar com gerund hoje, com gerúndio, certo? Como eu disse a vocês, a tradução vai estar terminando em AR, ER ou IR, no infinitivo, tá? Mas a escrita vai estar com ING no inglês. Como é que isso acontece? Olha só. Geralmente, quando a gente inicia alguma frase com verbo em língua inglesa, esse verbo vai iniciar da forma do gerúndio, ou seja, terminando com ing. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês, tá? Em uma outra aulinha, nós aprendemos sobre gerúndio, que é aquela coisa que o ing tem aquela tradução do português, que termina com NDO, ando, endo e indo, certo? Todo, ando, indo, que a gente chama de tempo continuous, tá? É gerúndio, mas nem todo gerúndio está no tempo continuous, tá bem? Olha só. Então, o gerúndio, né, é quando a gente transforma um verbo, uma forma verbal, com ing, tá? Em um substantivo. Então, para fazer o gerúndio, é necessário a gente adicionar esse ing, esse ing no verbo. Então, antes era só salt, era só sal, né? Sal, salt. Então, quando a gente usa o salting, quando a gente acrescenta o ing, significa o ato de você salgar alguma coisa, tá? Significa salgar, ele vira um verbo, mas aí um verbo no infinitivo, tá bom? Então, aqui nós temos alguns exemplos. No nosso módulo, nós temos aqui, ó. Their favorite sport is bicycling. Significa os esportes favoritos deles é pedalar, tá bom? Ah, professora, mas pedalar termina com AR.
Por que é escrito tá com ING? Porque a gente transformou, então, o bicycle, que era bicicleta, a gente colocou ING nele aí, então ficou o ato de pedalar, tá? Mais um exemplo que nós temos aqui é o seguinte: The most common method of preservation food is called freezing. To freeze is the action, freezing is the activity. Então, o que significa isso? Que o método mais comum, né, de preservar a comida é chamado de freezing, ou seja, de congelamento, de congelar, né? Então, o congelar é a ação, e aí esse freezing é a atividade, é o ato de congelar, tá? Então, tem vários exemplos aqui, tem com o eating, tem com sleeping também, mas é isso aí, gente, olha. Você pode pegar um verbo, você pode pegar um substantivo, você pode pegar um adjetivo, e aí quando você coloca ing nele, então significa o ato de fazer aquelas coisas, tá? Deixa eu dar um outro exemplo para vocês, ó. Eu vou pegar um copo, se eu colocar água nesse copo, tá? E beber, aí eu vou dizer o que pra vocês? Tomar água é um método saudável, né? Então, esse beber água, mas em inglês eu posso começar, professora, com beber água? Então, esse beber água, a gente começa. Como é beber? Beber não é drink? Água não é water? Drink water, tomar água. Então, como é que a gente começa? Então, a gente começa com drink, com ing, drinking water, tá? Então, tomar água não significa tomando água, significa tomar água, ou seja, o ato de tomar água, tá? Então, quando a gente coloca esse ing, já significa pra gente o ato de fazer alguma coisa, tá bom? Se a gente passar a página aí, nós vamos encontrar aquele exercício que eu passei para vocês na semana passada. Que aqui eu pedi inicialmente para que vocês respondessem a primeira e a segunda questões da página 144. Depois eu cancelei a primeira e a segunda, só pedi que vocês fizessem as atividades, as de baixo, né? A primeira, a segunda e a terceira do módulo 22, tá? E aí, que é o homework, que é a terceira. E aí, visse algumas questões do checkpoint para vocês responderem. Mas olha só, eu pedi justamente porque eu ia dar essa reforçada que eu tô dando agora com os verbos com ing, tá bem? Mas eu vou corrigir logo tudo junto com vocês. Então, a primeira questão tá pedindo aqui para vocês listrarem 3 materiais que as pessoas podem descartar no mundo. Então, que coisas são essas que a gente pode descartar, né? Ou seja, que coisas são essas, que lixos são esses que a gente pode jogar, descartar. A gente pode descartar papel, como a gente trabalhou, né? Paper, plastic, né? Glass, vidro. A gente pode, comida, food, né? Aquela comida que a gente não quer mais, né? Que não presta mais. A gente pode descartar também old clothes, roupas velhas, antigas, né? Então, enfim, a gente pode descartar tudo isso que se a gente quiser, tá? Iron, ferro, tá? As latinhas, como a gente disse, como a gente viu nas aulas, né? Os lacres de latinha, inclusive, eu já tô guardando mais ainda, tá? A segunda questão tá pedindo aqui, tá perguntando quais desses elementos abaixo, né, que são considerados decompositores. Então, lembra que a gente estudou também na aula anterior que quais são aqueles produtores, os decompositores primários, os decompositores secundários, os decompositores terciários, né? Então, qual desses aqui são considerados ou é considerado um decompositor? Letra A, o vidro. Letra B, a árvore. Letra C, a planta. Letra D, o peixe. Letra E, a bactéria. Qual? A letra E, a bactéria, é considerado um decompositor. Não dá para ser a grass, a grama, porque a grama é um produtor, né? Não dá para ser a árvore, porque também é um produtor. Não dá para ser a planta, porque também é um produtor. Não dá para ser o peixe, porque é um consumidor primário. Então, sobrou a bactéria que come o peixe e come, inclusive, essas ervas que eu falei para vocês. Primeira questão aí do módulo 22, tá? Onde tem aí, ó, Chemical and Food Preservation, que foi o que a gente falou agora sobre preservação da comida.
Então, nós temos aqui, ó, vocês vão mudar os verbos aí para o gerúndio, tá? Então, nós temos to travel, to run, to eat, to salt, todos aqueles que a gente viu lá no exemplo do módulo e mais alguns. Então, é só tirar o to deles e colocar ing. Então, o primeiro aí, to travel, ficou traveling. O to run ficou running. Muito cuidado aí antes de colocar o ing nesse running, porque ele é CVC. Gente, CVC é quando o verbo é consoante, vogal, consoante. Então, R é consoante, U é vogal, N é consoante. Então, nesses casos, a gente tem que dobrar a última consoante, que é o N aqui, e colocar ing. Então, fica running, tá? To eat, a gente tira o to, fica só eating, eating, tá? Salt, então a gente coloca aí ing, fica salting ou salting, tá? Study, nesse caso aí o verbo terminou com y e antes do y aí tinha uma consoante, mas aí nessa regra do ing a gente não adentra muito nisso não. Lembra que nas outras regras, terminou com y, antes veio uma consoante. Com a regra do ing não tem isso não, tá? A gente coloca ing mesmo. Studying com y mesmo, depois ing. Próximo aí que a gente vê é o swim, que é o verbo nadar. Então, ele também é CVC, ele também é consoante, vogal consoante. Então, dobra o último M para depois colocar ing. To play, então tira o to, coloca play com ing. Dry, do mesmo jeito, coloca ing, tá bem? Na segunda questão, tá pedindo para que vocês leiam também, né, essas sentenças, e aí vocês usem os verbos na forma do gerúndio dessa questão anterior, da primeira questão que eu acabei de fazer com vocês agora, tá? Então, tracinho para Disney é o sonho de muitas crianças. Então, viajar, né, gente? Viajar para Disney. Então, vocês vão pesquisar aí qual desses verbos significa viajar e aí vocês vão colocar no tracinho. Eu já achei. É o da letra A, travel. Então, vocês vão colocar aí traveling com ing, tá bem? Letra B. Tracinho, basketball is good for your health. Significa o quê? Tracinho, basquete é bom para sua saúde. Fazer o quê com basquete? Jogar basquete, né? Então, como é jogar aqui? Achei. Letra H, play. Então, se colocar playing com ing, tá? Então, jogar basquete é bom pra saúde. Letra C, tracinho, why does tracinho preserve food from bacteria? Significa o quê? Porque tracinho, né? A comida, preservar a comida, preserva da bactéria. Porque tracinho preserva a comida da bactéria. Então, por que? O que a gente vai procurar aqui? Por que correr? Por que comer? Por que salgar? Por que nadar? Por que secar? Então, de acordo com o estudo que a gente fez daquela preservação da comida, né? Congelar, salgar, secar, né? Então, de acordo com aquilo, a gente pode encontrar dois. Então, você pode colocar ou salting, salgar a comida, ou drying, secar a comida. Porque a gente não seca alguns alimentos. Não disse a vocês que a gente desidrata, seca alguns alimentos? E aí, na letra D, então vocês podem colocar ou da letra D ou da letra I, tá? Já na letra D, nós temos aí, can, tracinho, too much chocolate give you an allergy. Significa o quê? Tracinho, demais, tá? Pode dar alergia. O que demais? Só sobrou pra gente correr demais, comer demais, estudar demais, nadar demais, só. E aí? Então, é o comer demais, letra C, eating, tá? Então, comer demais, comer chocolate demais, pode dar alergia. Letra E, tracinho, inglês na Austrália, é uma experiência maravilhosa. Então, sobrou pra gente aqui correr, nadar e estudar. Então, estudar, né? Estudar inglês na Austrália é uma experiência maravilhosa. Então, fica studying. Letra F, quantas calorias, tracinho, né? Queima rápido. Então, sobraram duas. Sobrou viajar e sobrou nadar, né? E sobrou correr também.
Então a gente pode colocar algumas dessas aí, alguma das três. Vai ficar uma sobrando, de qualquer forma, que é o viajar. Ah, não, viajar a gente usou na primeiro, né? Viajar pra Disney. Então só ficou correr e nadar. Então vocês vão colocar essa. Então, quantas calorias a gente pode gastar, né, ao nadar e ao correr, não é isso? Bom, e a terceira questão agora, tá? Ainda da página 144. Vocês vão escolher a palavra aí, a melhor palavra dessas de conservação da comida, para completar essa frase aí. Então, tracinho é um método de preservação da comida saudável, né? E isso consiste em você colocar a comida em água salgada. Que método é esse? Letra A, salting, salgar. Letra B, drying, secar. Letra C, pickling, é colocar dentro de vidro em água salgada. Freezing, congelar. Ou letra E, pasteurization, pasteurizar, ferver várias vezes. Então, como vocês já viram pela minha própria tradução e explicação, ficou pickling, letra C, tá? No nosso checkpoint, nós temos aqui qual dessas não é um problema ambiental. Vocês vão marcar com X, tá? Então, letra A, pollution. Letra B, conservação. Quando a gente economiza água, tá? Quase que eu não saí, misericórdia. Letra C é o reflorestamento. Letra D é o aquecimento global e letra E é a extinção de animais. Então, é a letra B, que é a economia de água mesmo, tá? Então, não é um problema ambiental, é um problema mesmo de conscientização, tá? A poluição quando a gente desmata as florestas quando a gente, o aquecimento global e a extinção de animais mas o gasto de água é um problema realmente pessoal, que a gente, inclusive, tem que se policiar a isso, né? Pra gente não tá desperdiçando. Mas aqui o saving, o water saving tá aqui como pra gente preservar realmente a água, né? Então, essa preservação da água, vamos assim dizer, quando a gente economiza água, não é um problema ambiental. Pelo contrário, a gente está ajudando o meio ambiente, tá? Na segunda questão, tá pedindo aí para que vocês completem esses tracinhos aí com as palavrinhas da caixinha verde. Então, nós temos carnívoros, herbívoros, producers e omnívoros, que significa carnívoros, herbívoros, produtores e onívoros. Então, nós temos aqui na letra A, tracinho, são animais que comem plantas e carne. Igualmente nós, seres humanos. Então, são o quê? Onívoros. Então, você vai pegar aí omnívoros e colocar no tracinho da letra A. Na letra B, nós temos aí, ó, tracinho, eat only plants, come apenas plantas. Herbivores. Letra C, tracinho, consegue energia do sol. Então, são os producers, os produtores. E aí, só sobrou carnívoros, que comem apenas carne, que vocês vão colocar na letra D, tá bem? Terceira questão, vocês vão escrever true para verdadeiro, false para falso. Então, o vidro e o plástico podem ser reciclados. True. Segundo, recycling helps to reduce pollution, né? Que significa o quê? A reciclagem ajuda a redução da poluição. True. Being green means hurting the environment. Opa. Se tornar verde, uma pessoa que se torna uma pessoa herbívora, que se torna uma pessoa que cuida também da natureza. Vou dar um exemplo dos veganos e tal, tá? Então, isso aí significa uma pessoa que tá machucando, maltratando o meio ambiente? Pelo contrário, né? Então, é false. E por último, nós temos aí o air pollution, tá? Can cause health problems, que significa a poluição do ar causa problemas de saúde? Com certeza. Então, é verdadeiro aí também, tá? É true. A quarta questão. As whole foods, que nós também comentamos na aula passada, a gente viu
que as whole foods são aquelas comidas inteiras, são aquelas comidas que a gente consegue sentir o sabor de cada uma das coisas, tá? Frutas, vegetais, não são aquelas comidas já prontas, né? Aquela industrializada, né? Que a gente já compra pronto, como hambúrgueres, sanduíches, batatas fritas, etc. Então, essas whole foods aí, tá? Elas são vendidas em um supermercado muito famoso, nos Estados Unidos, que é chamado de American Supermarket, né? Então, o que você pode inferir aí do nome desse supermercado? Então, letra A é que ele não vende carne. Letra B é que ele vende apenas comida cara. Letra C é que você pode encontrar somente comida processada. Letra D é que tem muitas comidas processadas vendidas lá. Ou letra E é que é especializada em vender produtos orgânicos. Então, o que a gente consegue inferir aí, tá? Letra E é que é especializada em vender comidas, produtos orgânicos. Essa questão deixa um pouquinho na dúvida em relação a alternativa da letra B. Cadê? Da letra A, que tá dizendo aqui que não vende carne. Então, se vende comidas inteiras, dizendo que não vende carne, mas aí vende. Lembra que eu falei pra vocês que o peixe também é uma whole food, né? Então, é um tipo de carne, de qualquer forma, mas aí é vendido lá. Então, é vendido tanto carne, quanto vegetais, quanto frutas, quanto sementes, grãos. Só que aí tudo comidas orgânicas, direitinho ali, sem levar aditivos, sem levar coisas tóxicas, conservantes e tal. E a quinta questão, vocês vão escrever de novo verdadeiro e falso, true e false. Então, whole foods, que são aquelas comidas inteiras, como eu disse a vocês, ela tem mais sódio que as comidas processadas? De jeito nenhum. Ela quase que não tem sódio. Se você adicionar sódio, fica por sua conta, né? Já as processadas têm sódio, bastante, inclusive. Até para manter a comida e tal, né? Próximo, as whole foods, as comidas inteiras, elas são mais saudáveis que as processadas? True, com certeza. As whole foods, elas têm uma vida mais longa, assim, vamos dizer, do que as comidas processadas? Não, porque elas não têm conservantes, já as processadas têm. Então, as processadas, elas duram mais tempo, têm uma vida mais longa. E por último, nós temos aí doces. Doces, eles têm um sabor falso das frutas, tipo artificial das frutas, verdadeiro. Os doces, eles não têm o sabor real, eles têm o sabor artificial da fruta, tá? Bom, agora eu gostaria que vocês, por favor, abrissem o módulo na página 148, que nós vamos falar um pouquinho sobre as cities, sobre a formation of a city, sobre as cidades, a formação das cidades, tá? Aqui pelo que vocês estão vendo na página 148, como é que as cidades se formam, a gente dá nome à cidade, como é que a gente conhece essas cidades pelo nome, né? Por que é preciso que cada cidade tenha seu nome? Como é que a gente sabe que a cidade é grande, quando a cidade não é e tal? E aí nós vamos entrar nessa discussão na página 150, lá embaixo, onde nós temos esses exemplos aí de construções. Esses são exemplos de construções de prédios, monumentos e casas, tá? Principalmente das cidades grandes, já que nas cidades, nos campos, geralmente a gente não tem muitos esses modelos de casa, tá? E aí, na página 151, nós temos aí como é que as cidades começam. Então, como é que as cidades começam a se formar, tá? Então, os assentamentos, geralmente, né, eles começam com vilas, com pequenas vilas, pequenas casas, pequenos agrupamentos de pessoas, que se tornam as cidadezinhas, e depois elas vão se tornando cidades maiores, e algumas delas se tornam até metrópoles, né? E geralmente esses assentamentos, eles começam próximos a um rio, a uma estrada, né? E a urbanização, ela acontece quando as pessoas, elas
elas geralmente saem da zona rural e aí migram para a zona urbana, né, que a gente conhece como cidades. E aí vai aumentando tanto o número de pessoas que moram lá, quanto a área mesmo da cidade. E isso geralmente acontece num país que está em desenvolvimento. Então, acontece mais, né, esse aumento aí de pessoas, certo? Aqui está pedindo para que vocês liguem as fotos aos nomes que estão aqui, tá? Então, nós temos river, que nós temos rio, então você vai ligar river, aí ao rio. Nós temos road and railway, né? Que aí nós temos uma estrada, né? E aí nós de ferro, e aí nós temos uma estrada, né? Enfim. Nós temos work, que são que significa trabalho, aí vocês vão ligar a imagem que tem indústrias, né? Minas, etc. E pilgrimage. Então, pilgrimage você vai ligar a imagem que tem aí, que tá mostrando uma comunidade mais pacata, tá? Isso na página 151. Agora nós vamos voltar para 150. Na 150 nós temos aí as question words. As question words são as palavras que a gente usa para fazer perguntas, tá? Lembrem-se disso porque vocês vão usar isso aí pro resto da vida escolar de vocês, até a terceira série. Ou até depois. Então, essas palavras que eu vou dizer para vocês agora, tá? Elas costumam também ser chamadas de double A questions. Por que double A questions? Porque a maioria delas, né, começam com um W e um H, tá? Então, elas também são chamadas de double A questions, são pronomes interrogativos, são palavras que a gente usa para fazer perguntas mesmo. Que palavras são essas em português, professora? O que, qual, como, por quê, né? Onde, quando. Então, essas palavras aí a gente vai ver agora em inglês, tá? Então, a primeira que nós temos aí é what, tá? What eu uso para querer saber qual ou quais, tanto faz ser no singular ou no plural, tá? Né? Qual, quais, ou quando eu quero saber o que. Por exemplo, what is this? What is this? O que é isso? Então, quando eu quero saber o que ou qual, tá? Algum exemplo é what's your name? Qual o seu nome? What is your name? What's your name? A próxima que nós temos aí é who. É quando eu quero saber sobre uma pessoa, sobre alguém, ou sobre várias pessoas, enfim. Né? Tanto, como eu disse, tanto faz sendo singular quanto no plural. Então, who é quando eu quero saber pessoa, quem, tá? Who are you? Quem é você? Próximo, when. When é quando eu quero saber tempo, duração. Então, significa quando, né? Então, when. When did you born? Quando você nasceu, tá? O próximo aí é where. Where significa onde, certo? Então, quando eu quero saber lugar. Então, where are you from? De onde você é? Então, eu pergunto where, tá? Próximo, nós temos aí é o why. Why significa por quê. É quando eu quero saber um motivo, uma razão, tá? Why are you... Why are you sad? Por que você está triste? Né? Why are you sad? Why are you happy? Por que você está feliz? Tá bem? Então eu quero saber o motivo da sua tristeza, o motivo da sua felicidade. O próximo que nós temos aqui é o how. O how, ele é muito complexo, tá? Eu posso usar o how sozinho, eu posso usar o how acompanhado com outra palavrinha, mas o how sozinho significa como. Então, eu geralmente uso para perguntar como é que a pessoa tá, como é que você tá. Então, how do you do, tá? Ou o que você faz, do que você trabalha, tá bem? E o how big, como eu disse, o how sozinho, mas ele pode ser usado com outras palavras também. O how big eu uso para querer saber sobre tamanho, né? Então, how big is your house? Então, qual o tamanho da tua casa? Né? O how old, eu pergunto para saber a idade. Então, how old are you? Quantos anos você tem? Qual a sua idade, tá bem? Então, é isso, gente. Eu vou deixar a atividade para vocês aqui. Então, eu gostaria que vocês, por favor, colocassem na página 156 aí, respondessem a primeira questão, que tá pedindo para que vocês liguem, tá? Essas construções, né, aí, aos nomes delas, tá bom? A segunda questão tá pedindo para que vocês completem as sentenças, usando também o nome correto dessas coisas, tá bom?
A terceira questão está pedindo para que vocês façam uma lista de coisas, de lugares favoritos da sua cidade, como por exemplo praça, desses que vocês viram aqui, banco, tá? Biblioteca, livraria, hotel, enfim, mas que tenha na sua cidade e que você gosta. E a quarta questão está pedindo para que você desenhe esse lugar favorito aí da sua cidade nesse quadradinho. Tá bem? Então, vocês vão fazer primeira, segunda, terceira e quarta questão da página 157, tá bom? Então, a gente se encontra quarta-feira, se Deus quiser. Beijos pra todos. Se tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato. Beijos. Tchau, tchau.